Olá, gente, bom dia. Eu me chamo Bruce Bravar, eu tenho 34 anos, vou fazer aniversário em alguns dias. Faço parte da plataforma internacional e hoje eu vou apresentar minha pílula, tá bom? Que o assunto central vai ser libertação, que eu acho que é um assunto muito poderoso para quem está numa caminhada cristã. É, de tempos para cá eu tenho experimentado isso, ouvindo muitas pessoas que falam com clareza, que falam com autoridade sobre esse tema. E a minha vida tem sido transformada em um outro nível. Estou chegando em um outro patamar, graças a Deus, pela ação do Espírito Santo, pela busca, pela oração. E a gente não percebe, na verdade, que a gente precisa de libertação. Para me apresentar um pouquinho mais, eu sou de Belém do Pará. Eu moro na França faz 10 anos. Eu cheguei aqui em 2014. Então, me transformei muito. Quando eu cheguei aqui, eu ainda era um sonhador. Quando eu era jovem, eu tive aquela configuração, né, de esquerdista que a maioria dos jovens tem, do ensino médio, dos professores. Então, eu cheguei aqui com uma outra cabeça. Precisou de tempo e maturidade, experiência, para eu me voltar para valores mais tradicionais, para eu me voltar para valores da família, para eu me voltar para o valor do trabalho. Em pouco tempo eu fui entendendo. Lá no Brasil eu cheguei a ser assaltado 6 vezes à mão armada, em Belém, e eu sempre vi essa questão de esquerda e direita como os defensores do amor e os defensores de uma forma mais rígida de sociedade, de um conservadorismo. Então, na vida, tudo é uma evolução. Evolução de percepção, uma evolução de autoconhecimento e de saber quais são as ideias que realmente vêm da gente, que realmente são nossas, e quais são as ideias que foram verdadeiramente colocadas para a gente, para que a gente pense sem senso crítico. Essa busca, ela passa por diversos fatores. Então, às vezes, Deus nos permite de estar de frente com certas situações que a gente não compreende no momento, né? Existem livramentos, existem milagres, existem períodos de deserto, períodos de dificuldade, que muitas vezes as pessoas vão dizer que é o inimigo que faz a gente atravessar certos desertos, mas na verdade é Deus mesmo que faz a gente atravessar certos desertos na nossa vida para que a gente possa se espiritualizar, para que a gente possa buscar respostas, para que a gente possa buscar Deus. Eu me lembro que no Brasil eu tinha uma vida muito badalada, muito agitada, saía muito para festa, tinha muito pegação, tinha todo tipo de coisa, tinha muitos amigos. E quando eu cheguei aqui na França, eu fiquei 2 anos, sem ninguém, com poucos amigos, com uma vida social ainda, né, se desenvolvendo. E eu me lembro que teve um momento assim que, nossa, eu falava, cara, eu não pego nem gripe. E eu realmente, assim, sabe, me deu uma raiva, eu cheguei a gritar pro céu, numa festa, e eu percebi que tudo aquilo foi me limpando, foi limpando os meus hábitos, foi limpando a minha relação, a minha visão do que é um relacionamento e principalmente comigo mesmo, o que eu realmente preciso para ser feliz. Será que eu preciso de promiscuidade? Será que eu preciso ter a vida que eu tive no Brasil e que no fundo o Espírito Santo já me dizia que não era uma vida boa? Por quê? Porque a gente tem que pensar, uma hora a gente tem que olhar na frente do espelho e pensar onde aquele caminho vai nos levar. Por exemplo, eu tinha uma vida que eu era capaz de ficar com 5 meninas na semana. Eu ia pra festa, conhecia alguém, várias pessoas, pegava o número de todo mundo e, cara, era terrível. Enfim, graças a Deus, isso foi mudando.
Conheço muitos homens, inclusive eu acho até que isso foi uma imposição de uma sociedade machista. Tipo, para os meus amigos da época, eu era o cara, entendeu? A sociedade ela é machista e ela impõe certos valores, que o homem tem que ser o pegador, que o homem tem que ser aquilo, que o homem tem que ser dessa forma. E a gente começa a sentir, graças a Deus, a sociedade tem mudado. E hoje eu sou infinitamente mais feliz depois de ter me libertado de pensamentos ruins, de comportamentos ruins, de me consagrar verdadeiramente e unicamente a Deus, à minha família, aos meus filhos, a imagem que eu quero passar para os meus filhos, a imagem de homem, de pai, de integridade, de retidão. Mas durante todo esse processo, é, por exemplo, a gente tem que pensar no caminho que a gente está e para onde ele vai nos levar. Por exemplo, se alguém for promíscuo, se alguém for infiel, ele não vai conseguir construir nada. Ele não vai conseguir construir um relacionamento, ele não vai conseguir construir uma família, porque ninguém vai tolerar esse tipo de comportamento. Então, pode acontecer, e conheço o caso de muitos homens que fizeram filhos, que abandonaram esses filhos e que continuam procurando outras mulheres e que finalmente são escravos, dos seus desejos carnais. E não tem nada de real. E no final da vida são pessoas solitárias, são pessoas que não têm o respeito de ninguém, nem dos seus próprios filhos, que provavelmente não ficou com nenhuma das mulheres e que vai morrer sozinho. Então, uma hora a gente tem que pensar na lei da semeadura. O que eu estou plantando é o que eu vou colher. Graças a Deus, o Espírito Santo, ele vai transformando as pessoas. Ele vai dando sabedoria às pessoas. Ele vai dando discernimento às pessoas. Eu gosto de uma frase que diz a seguinte afirmação: a lei da colheita é real, a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Então, existem dois tipos de pessoas. Umas pessoas é, ficam felizes em saber que tudo que elas plantam, elas colhem. E outras pessoas ficam desesperadas. Então, que tipo de pessoa você quer ser? De tempos para cá, quando eu digo de tempos para cá, é de uns 6 anos para cá que começou a minha transformação. Eu me batizei, bom, eu me batizei na Igreja Católica com a idade de 28 anos. Mas eu já estava buscando, já estava lendo a Bíblia, tudo mais. E eu ia também bastante em cultos evangélicos. Então tinha um momento que eu estava com uma vida, é, que eu era aquele tipo de cristão, sabe? O pastor Cláudio fala assim: tem um pessoal evangélico, tem um pessoal católico, tem um pessoal espírita, tem o pessoal da Umbanda e tem o pessoal que é tudo. Então eu era mais ou menos esse pessoal que é tudo, sabe? Que é tudo. Ah, se alguém rezar por ti, ótimo. Se alguém orar por ti, ótimo. Se alguém fizer um passe por ti do espiritismo, ótimo, é do bem. Se alguém disser achar para ti, é do bem, tá ótimo. E foi uma fase também na minha vida. Hoje eu me posiciono um pouco mais diferente. Por quê? É, porque por exemplo, existiam pessoas aqui na França tem terapia energética, pessoas que consultam, pessoas que limpam, que eu sempre pensei como intermediários de Deus, tudo mais, porque eu sempre orava, eu sempre pedia com que todo o bem viesse canalizado acima da pessoa por Jesus, por intermédio de Jesus. Mas na nossa busca a gente vai se aprofundando, a gente vai lendo, a gente vai orando, a gente vai buscando. E algumas pessoas, recentemente, alguns pastores, inclusive eu queria deixar o nome para vocês aqui, para quem se interessar. Tem uma pastora que fala muito sobre cura e libertação que eu conheci, se chama Tânia Teresa. É, traz uma mensagem muito poderosa. De tempos para cá, eu me doei diferentemente para essa libertação.
Graças a Deus eu consegui me libertar primeiramente desse, dessa vulnerabilidade que era, eu digo, um pecado grave. É, quanto a ser promíscuo, eu consegui me libertar disso talvez há uns... Assim, eu já não fazia mais o ato, mas eu pensava muito. Então, graças a Deus, eu acho que de uns 6, 7 anos para cá, e ainda assim a gente vai buscando libertação de outras formas, e a libertação ela vai chegando em atos que são lícitos. Por exemplo, eu jogava muito videogame. Minha vida toda, eu nasci com um controle de videogame na mão, certo? Então, vai instalando aquele hábito. Você joga todos os dias, a sociedade deixa, é normal, desde que você tenha boas notas, desde que você faça bons estudos, desde que você se forme, aquele vício vai se instalando, entendeu? E depois você se torna pai, então você não tem mais o mesmo tempo, então começa uma certa abstinência. É, eu me tornei pai 2 vezes e as vezes que eu precisei de uma potência na minha vida para ultrapassar alguns obstáculos, para, sabe, ultrapassar desafios mais importantes, eu comecei a fazer curas. Eu sempre treinei o autocontrole, o domínio próprio. Quando eu era jovem, eu falava assim, vou parar de beber um mês. Aí passava um tempo, vou parar de beber 2 meses. Eu continuava indo para festa, mas eu não bebia mais para dizer que eu estava no controle. Os meus amigos falavam, mas por que você faz isso? Eu falava, não sei, cara, eu dou um pause, eu paro, vou ficar aqui no refrigerante, no suco e pronto. Então eu fui treinando isso pro videogame também. É, eu cheguei a fazer uma quaresma de 40 dias, depois um mês, depois 3 meses. Quando eu fiz o meu primeiro mestrado aqui na França, eu fiquei um ano sem jogar, porque foi muito puxado para mim. É, estava no nível bem forte os estudos e eu não conseguiria, ao mesmo tempo, passar 2, 3 horas jogando por dia. Então eu sei que quando eu jogo, eu acabo mergulhando. Então eu fiquei um ano sem jogar. Quando eu conheci o Pablo, isso foi... Eu era comercial, é, eu botava muito YouTube Premium. Então dá para ouvir o que você quiser. Nesse período de transformação, as duas coisas muito importantes foi buscar o Senhor no íntimo, buscar em oração. Quando eu parava de jogar, eu buscava fazer coisas edificantes. Então quer dizer que eu parei com redes sociais, eu parei de assistir filme, eu realmente mergulhei na palavra e em vídeos, em pregação, Luciano Subirá, o Cláudio Duarte e vários outros. é, Alguns em inglês, o Benny Hinn, né, o Billy Graham, etc. A gente tem que entender que quando a gente busca Deus, né, como diz na Bíblia, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, quer dizer que na distribuição do seu dia, ele está em prioridade. Assim, pelo menos essa foi a minha compreensão. Quando eu faço uma coisa muito tempo no dia, na hora de dormir eu fico com aquela coisa pensando. Por exemplo, se eu joguei muito videogame, não sei se isso acontece com vocês, depois vocês me dizem. Se eu joguei muito videogame num dia, quando eu vou dormir, eu fico vendo as imagens do jogo na minha cabeça. Parece que tem dopamina no sangue, eu sinto uma energia diferente em mim, como se fosse uma droga. A jogatina é uma droga. Então eu parei com essa sensação e eu fazia somente coisas edificantes. A minha esposa viu isso, lendo a palavra direto, buscando. Eu tive amigos muito importantes, um padrinho espiritual, que a gente conversava horas. Como eu era comercial, eu dirigia muito, e a gente conversava assim, sabe, reverberando a ação do espírito, falando assuntos de alta frequência o tempo todo. E eu tinha dois padrinhos espirituais lá no Brasil, um homem e uma mulher, amigos meus, que me ajudaram muito na minha caminhada cristã, que tiraram muitas minhas dúvidas, que foram limpando da minha fase do tudo
para a Bíblia. Quer dizer, tinha uma época que eu acreditava em Jesus, que eu acreditava em reencarnação, que eu acreditava em várias fontes e tudo mais. E aí eles foram falando, olha, Bruce, tem uma verdade bíblica. Tu acredita na Bíblia? E eu falei, sim, eu acredito na Bíblia. Então tu tem que começar a se posicionar de acordo com a Bíblia. Então, se a Bíblia para ti é uma verdade, se a Bíblia para ti é a palavra de Deus, é o Verbo se fez carne. Então, a palavra de Deus, né, o Verbo, é Jesus. A Bíblia é o caminho a Jesus. Então, Jesus, ele não fala, a Bíblia, ela não fala, ela tem uma verdade. Por exemplo, na Bíblia diz, porque o homem morre uma só vez. Então, a nossa crença, ela vai tomando uma forma, ela vai tomando um desenho. Então, quando a gente se posiciona e quando a gente traz essas verdades bíblicas, elas trazem sabedoria, mas elas trazem também uma responsabilidade, a responsabilidade de evangelizar, a responsabilidade de buscar, a responsabilidade de crescer espiritualmente, a responsabilidade da santificação, do batismo, né, do batismo de fogo. Então, quando a gente verdadeiramente vive isso, a gente tem que priorizar isso. É, Então, comecei a fazer jejum. Foi uma fase muito importante da minha vida. Comecei a fazer mais né, a benevolência. Comecei a servir. Eu estava fazendo a cozinha na minha igreja uma vez por mês. Foi uma fase muito legal. A gente começa a pedir formas de transbordo. Então, a gente começa a trazer essa presença, a trazer essa mensagem. É, a libertação, ela vai te libertar do que é lícito. Isso é muito importante. Quando eu jogava videogame muito em casa, eu não era a minha melhor versão. Quer dizer que você está trabalhando, você trabalhou bastante, você está muito cansado e você requer aquele tempo de prazer, de falar assim, fiz o trabalho, quero a recompensa, quero o meu prazer. É lícito. Porém, você tem que trocar o mecanismo do prazer. Fiz o meu trabalho, eu moro numa casa, eu, minha mulher e dois filhos. A gente não tem muito suporte. Então, além do meu trabalho, eu vou cuidar da casa, eu vou fazer a comida, eu vou limpar o banheiro. Eu sei que parece tarefas ingratas, mas não são. Por quê? Porque você vai dar prazer para sua mulher. Você vai ter a satisfação. É um gosto mais leve. Não é aquela lasanha que jogar videogame 2 horas te dá. Aquela dopamina, aquela. Não. Você vai ter a satisfação, que é um gosto mais suave, que a sua casa tá limpa. Você vai ter a satisfação de ser a melhor versão de si mesmo. Você vai ter a alegria de ver que a sua mulher está feliz, de ter um marido completo, um bom pai, alguém que cuida da casa, alguém que cuida das finanças, alguém que vai atrás do trabalho. Então você tem que deixar esse prazer no seu devido lugar. Quer dizer, o Pablo, ele é um grande libertador. Ele me trouxe, acho que, sei lá, um condensado de sabedoria. Eu fiz parte do Million Club, eu fiz os 21 dias de desconstrução, que foi proposto. Eu senti verdadeiramente os meus bloqueios sendo desbloqueados, desbloqueados. Então, assim, o Pablo, ele é um catalisador. Verdadeiramente, ele te ajuda, de uma certa forma, a você ter essa... em francês é prise de conscience. Quer dizer, é, cair em si, entender, né? Rever os seus conceitos. E graças a isso eu consegui me conectar verdadeiramente com o Espírito Santo. As mensagens todas foram fortes. Eu ouvia louvor, eu chorava, assim, até hoje. Eu fui trocando a música secular pelo louvor. Eu acho que cada 10 vezes que eu ponho música, 9 são gospel. Então antes eu era alguém que ouvia rock, que ouvia Iron Maiden, que ouvia umas bandas assim, cara, satanista. E assim, 5 anos pra cá, falei, não, não tem mais sentido. Porque as trevas, a luz não pode andar com as trevas. Então, tudo que você pensa que isso não tem nada a ver.
Ah, filme de terror, não, isso não tem nada a ver. Ah, o negócio lá cheio de sexo. Ah, não, isso não tem nada a ver. Cara, tem a ver, tem a ver. O mundo espiritual é uma batalha e assim, é mais fácil as pessoas se perderem aos poucos. Quanto mais a mensagem é suave, quanto mais o mundo secular te diz assim, por exemplo, eu e minha mulher, a gente assistia muito Supernatural, a série, né, sobrenatural. E assim, nessas séries hollywoodianas, a maioria vai botar exatamente, nada é neutro. Vai botar é, o demônio sendo bom, o anjo sendo ruim, Deus ali sendo alguém omisso. Deus não está presente. Você pode ver a maioria das séries. A maioria dos filmes tem essa pegada. Quando não é um filme que traz uma mensagem gospel, para vender, para polemizar, não sei. Ou porque realmente tem um acordo com as trevas. Porque, gente, o mal existe. Nos Estados Unidos tem a Igreja de Satanás, está cada vez mais forte, tá cada vez mais explícito. A gente tem que prestar muita atenção no que a gente consome, na música que a gente ouve, nos filmes que a gente vê. Porque é como um marxismo cultural. Vão te botando uma ideia, é tipo o filme Inception. Eles botam a semente da ideia na tua cabeça e tu pensa que a ideia é tua, mas não é. Isso é engenharia social. Eles pensaram, eles não vão jogar a ideia pronta. Eles vão jogar subliminarmente a sementinha ali. E dali para frente você vai pensar: não, eu penso mais isso, eu relativizo. Não, para mim Jesus não é assim. Não, meu Deus é só amor. Ah, é? Teu Deus é só amor. E o teu Deus tu conheceu através de quê? Da Bíblia? Porque o Deus da Bíblia não é só amor. O Deus da Bíblia, ele é amor, mas ele é justiça e ele é fogo consumidor. Então, a mensagem da Ana, quando 5 virgens tinham o óleo e 5 virgens não tinham o óleo que representava o Espírito Santo, gente, isso é muito sério. São virgens, são pessoas puras, são pessoas da igreja, são pessoas que estão buscando e são pessoas que pensam que estão sendo salvas. Mas é, a libertação quer dizer renúncia. Você tem que renunciar tudo que é paixão no seu coração, até que sobre só Cristo, até que sobre só o fogo, até que verdadeiramente você sinta que você prioriza Deus, que você busca Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. É difícil. Se você tem um vício, seja ele lícito ou ilícito, já é uma idolatria, porque é o que você consacra mais tempo da sua vida para fazer aquilo ali, quer dizer que aquilo ali é prioridade. Então, assim, não estou falando, gente, orem 4 horas por dia, mas orem de forma mais, de forma mais qualitativa, às vezes quantitativa, em tempo. Às vezes a gente pode orar por 1 hora, eu nem sabia que dava, mas dá. Você fala e depois você fica ali com o coração aberto para ouvir. Tipo, quando você está ouvindo um gospel, quando você está louvando, quando você está adorando, tudo isso conta. Quando você está buscando, quando você está lendo a palavra. Então, quando você soma no decorrer do seu dia todas essas ações, por exemplo, ouvir uma pregação, hoje o YouTube está aí, o Spotify está aí, está tudo à nossa disposição. Então, a gente tem que buscar porque os campos estão alvos. Eu acredito, eu acho que a maioria dos cristãos acredita que o fim está próximo. Verdadeiramente, os sinais estão aí, a gente tem que se posicionar mais do que nunca. A gente tem que se libertar, a gente tem que lavar todos os dias a nossa, as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que quando ele venha nós estejamos prontos. Quer dizer, um coração limpo, um coração intencional. Não estou dizendo que a gente vai se transformar em Cristo, mas pela graça do Espírito Santo, de glória em glória, a gente vai se limpando, a gente vai ficando mais intencional, a gente vai escolhendo o que a gente vai consumir, a gente vai escolhendo os nossos pensamentos, a gente vai escolhendo a nossa forma de viver, a nossa mensagem. Aconteceu comigo anteontem, eu tive uma briga de trânsito com um táxi,
Eu abri a porta para sacar um dinheiro no banco e o cara para, buzina, começa a gritar. Aí eu falei assim pra ele, cara. Aí eu falei, não, nisso eu comecei ruim, né? Eu falei, se tu já é um táxi, eu falei, sempre é um táxi que vem fazer onda. Aí depois eu falei pra ele, você sabe? Je sais quoi? Você sabe o quê? Bosse bien, trabalha bem e vai com Deus e Deus te abençoe. Eu falei meio que gritando, hein? Bosse bien, travaille bien et Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Com raiva, raiva, né, na verdade. E ele me agradeceu com raiva. Merci, 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 é. Eu falei, nossa, o que foi isso? Então, assim, foi incrível, cara. Por quê? Porque o coração, né, ele transborda, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, no momento de raiva, o cara veio gritar comigo e eu gritei com ele, bênçãos, bênçãos no Senhor, trabalho bom, vai com Deus. E o cara, com raiva, falou merci. Eu acho ali que o mundo espiritual, os demônios que estavam ali tentando inflamar, né, tentando botar irmão contra irmão, tentando ter contenda, falou assim, nossa, tá difícil pra gente, porque até no momento de raiva eles estão se abençoando. Então, gente, é isso. Encham o seu coração da palavra, encham o seu coração de Deus, encham a sua rotina de momentos com Deus, de oração, de clamor, de palavras, de música, porque é só dessa forma que a gente vai transformar o mundo, tá bom? E quando vocês estiverem cheios deles, vocês vão ver que até coisas lícitas, que parecem ser do bem, amém, vai com Deus, é, vai transformar, vai transformar. Vocês têm que trocar o prazer de vocês para um prazer mais edificante. Eu faço Uber e antigamente eu falava bastante de, assim, small talk, né, qualquer assunto. E graças a Deus, eu acho que eu tenho vivido isso e eu tenho buscado evangelizar nas corridas. Então, quando eu vejo que tem alguém, eu já vou falando assim um pouco de testemunho, indo de leve, mas falando de Jesus, falando do potencial transformador, do como ele transforma a vida, de como ele cura, de como ele liberta, de como ele salva, de como ele resolve os problemas, e não só os problemas terrenos, mas de como ele é o caminho para a eternidade, tá bom? Então, gente, a minha pílula vai ser bem rapidinha, porque eu ainda tenho que, né, fazer a minha dinâmica aqui em casa, tenho os meus dois filhos. Eu vou abrir aí para pergunta, para testemunho. Muito obrigado. Foi essa mensagem que eu queria. Alguém quer falar algo? Quer fazer uma pergunta? Quer falar uma coisa que veio ao coração? Muito boa pílula, irmão. Parabéns. Muito edificante aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Amém. Glória a Deus. Não, deixa Glória eu a falar Deus. A assim. glória não é pra gente, não. Que foi, Graça? Obrigada, Bruce. Obrigado, Antonelli. Deus abençoe. Deus Palavra abençoe seus tremenda, filhos. viu, irmão? E Deus abençoe seus filhos. Eu sei que você é um pai maravilhoso. Eu pude presenciar e ver o tanto que você é um paizão, que você é uma bênção de Deus mesmo. E o Senhor vai fazer grandes coisas ainda mais através de Ah, você. amém, amém. Glória a Deus. Obrigada pela palavra. É assim, é libertador. Quero só falar um pouquinho aqui rapidinho, porque veio algo na minha mente, me lembrou que eu me libertei de algo que eu não sabia. Uma vez, depois de muito tempo, aqui na França, eu cheguei primeiro, é bem rápido, é um minuto. Eu cheguei aqui primeiro, deixei meus filhos em casa com meus pais. Depois eu busquei meus filhos, depois de muito tempo, o ano passado, esse ano passado, minha filha chegou em mim assim, me abraçou e falou para mim, mamãe, eu te perdoo. Falei, me perdoa, por quê? Ela, porque você me deixou no Brasil, porque você me abandonou.
porque aquilo me doía até hoje. Hoje eu entendo. Hoje eu conheço a palavra do Senhor e hoje eu entendo. Então hoje eu te perdoo. A partir daí, desse momento, eu me libertei de algo que realmente estava próximo de mim e eu não sabia, né? Então, assim, ela me pediu perdão por algo que eu não imaginava. Apesar que eu já sabia falar, oh, meus filhos, me perdoa fazer isso, aquilo, mas ela ainda tinha aquilo dentro dela. Então, assim, a libertação também vem do que você recebe, né? A sua transformação com aquilo que você recebeu. Então, assim, para mim aquilo foi uma chave, assim, um ponto, assim, crucial para toda a minha vida com Deus, assim, perceber o que aí você faz com o que está próximo, com a pessoa próxima de você, não deixar se bloquear, não deixar uma capa e achar que tudo é normal, que tudo é por bem. Às vezes tem que pedir perdão. Então, assim, no caso, foi ela que me perdoou, mesmo sem eu imaginar. Então, isso para mim foi uma libertação. Eu que me libertei, não foi ela. Não foi ela me pedir perdão que se libertou, foi eu que me libertei. Amém. Ela foi, né, é o Espírito Santo, na verdade. A libertação, ela passa pela família inteira. Assim, uma pessoa começa a beber da fonte, né, transforma toda uma família. Então, assim, às vezes o perdão vem de outros, às vezes o perdão é de nós mesmos, mas assim, é muito importante que nós estejamos conscientes desse processo de santificação e de libertação. O odre novo, ele tem que ter o vinho novo. Não tem como Deus entrar na tua vida e você ser a mesma pessoa. Não, é uma transformação profunda. Tudo se fez novo. Os seus comportamentos, as suas emoções, as suas atitudes, o seu linguajar, tudo, 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 tudo. É uma transformação assim. Se você vê que um crente está ali 20 anos na igreja e que fala palavrão e que tem, sabe, pecados aparentes e que é terrível, cara, verdadeiramente parece que ele não conheceu Jesus, porque, sabe, é, é assim, é um novo ser, tudo se fez novo. Então é isso, gente. Tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Bom, hoje eu queria até pedir perdão que eu não comecei com uma oração, tá bom? Eu acordei 6 horas, estava orando, estava orando antes da pílula, para que Deus me usasse realmente como um canal, para que trouxesse uma mensagem impactante, trouxesse o meu testemunho e que pudesse ser também edificante na vida de vocês. E como eu sabia que o tempo estava curto, acabou que eu não orei, mas rapidamente, Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por estar presente conosco, meu Senhor. Você é bom em tudo que faz, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, meu Senhor. Que essa mensagem possa ir no nosso coração, que cada um seja transformado à sua maneira, segundo a sua vontade, meu Senhor, para Isso. que nós diminuamos e você cresça sempre, meu Deus, para que não reste nada de nós, porque para nós morrer é lucro e viver é Cristo, meu Senhor. Nós estamos aqui todos com um coração ensinável, tentando trazer o seu reino, vivendo o seu reino, exalando o bom perfume para você, meu Senhor, e que você esquadrinhe os nossos corações e que você possa tirar toda iniquidade, todo traço de iniquidade dos nossos corações, meu Senhor, para que nós possamos, de glória em glória, chegar à estatura do varão perfeito, que é o seu Filho Jesus, para que quando chegue a hora que ele venha, meu Senhor, nós estejamos prontos, nós estejamos vigiantes, nós estejamos atentos, meu Senhor, para que nós possamos ser chamados pela sua santa igreja, meu Senhor, para que nesse casamento nós sejamos mais que convidados e nós tenhamos o lugar de honra ao lado do nosso noivo Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus e dizemos amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Amém. amém, amém. Amém, Amém. amém. Então pronto, gente. Não teve oração no início, mas teve no fim. Fechou com chave Muito, de ouro. Glória a Deus. muito obrigado por tudo. Amo cada um de vocês. Desculpa de não estar presente. Assim, eu represento uma parcela da sociedade. Aqueles que não estão, mas estão. Não se preocupem, tá bom? Quer dizer que cada pílula tem bem mais gente do que a gente pensa, tá? Essa mensagem ela é importante e ela vai além dos olhos, tá bom? Então, parabéns a todos, gente. Está sendo muito, Obrigada, Bruce, muito maravilhosa. poderoso. Essa palavra foi para mim. Muito bom, hein? Amém.
Glória a Deus. Então, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um dia abençoado. E vamos que vamos. Tamo junto até depois do fim, tá bem? Valeu. Amém. Fique Amém. com Deus. Amém. Tchau, Bom dia a tchau. todos. Bom dia. Tchau, tchau. Trabalhar. Bom dia. Valeu.